Caro e reverendo Monsenhor Maurício, amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando os últimos dias do mês de outubro e trata-se de um mês especialíssimo para nós cristãos católicos, porque outubro nos oferece diversos motivos enriquecedores, tanto de nossa espiritualidade cristã, como também enriquecedores para a nossa vida eclesial. Outubro é, por exemplo, o mês da festa da vossa padroeira, a bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. É também já de alguns anos o mês das missões. E para incluirmos algumas motivações mais locais de grande contentamento, é ainda o mês em que nós festejamos os protomártires do Brasil, os santos sacerdotes André de Soberal, Ambrósio Francisco e o fiel leigo Mateus Moreira e seus companheiros, que foram de maneira tão eloquente e íntima associados a nosso Senhor pelo sangue derramado nestas nossas terras. Outubro é também o mês do aniversário do pastoreio de Dom João Cardoso, o baiano enviado por Deus para conduzir esta nossa amada igreja particular de Natal. A imagem tradicional de Nossa Senhora do Rosário representa a Virgem Maria que com um braço ampara o menino Jesus e com o outro apresenta o terço a São Domingos. Esta significativa iconografia mostra que o Rosário, o Santo Terço, como costumamos assim denominar, é o meio dado pela Virgem para contemplar Jesus e, meditando a sua vida, amá-lo e segui-lo, sempre fielmente. Foi a recomendação que Nossa Senhora deixou em diversas de suas aparições. Alguns de vocês sabem que no primeiro dia desta semana, ou seja, o último domingo, eu tive a graça de encontrar-me em Fátima, Portugal, onde celebrei a Santa Missa. E isso me faz agora pensar, em particular, estando aqui na companhia dos senhores e das senhoras, na aparição de Fátima, ocorrida há pouco mais de 100 anos. Aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, apresentando-se como Nossa Senhora do Rosário, a Virgem Santíssima recomendou com insistência que se recitasse o Rosário todos os dias para obter o fim da guerra e de outras mazelas terríveis contra a humanidade. Não só os 3 pastorinhos, mas também nós, cada um de nós, somos chamados a acolher a riqueza materna da Virgem, comprometendo-nos a atender o seu apelo, recitando com fé o Santo Terço, pela paz nas famílias, entre as nações e, portanto, no mundo inteiro. Contudo, meus irmãos e irmãs, sabemos que a verdadeira paz se difunde onde os homens e as instituições se abrem ao Evangelho. O mês de outubro ajuda-nos a recordar esta verdade fundamental, diretamente ligada à nossa consagração batismal. Há 2 realidades intrinsecamente unidas e, em certo sentido, podemos dizer 2 realidades interdependentes.
Primeiro, a necessidade constante de conversão. Enquanto estivermos vivendo o que podemos chamar o tempo da igreja, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, nenhum de nós neste mundo alcançará pódio algum. E, portanto, seremos sempre carentes, necessitados de conversão. Depois, a outra realidade é a exigência perene do anúncio. Conversão e anúncio caminham lado a lado. Nunca nos esqueçamos disso, porque tal esquecimento configuraria negligência voluntária ante o projeto de Deus. Faz parte do plano de Deus que, dia após dia, por entre as pelejas, a concretude, as vicissitudes da vida, nos configuremos mais e mais a Ele. E isto não se atinge senão por meio do propósito firme de conversão. Conversão significa abandonar a estrada errada e voltar ao caminho certo. Conversão implica o esvaziamento de si em vista de nossa configuração a Cristo. É ainda seu desejo ser conhecido e amado, portanto, a todo custo e a toda hora, nós somos chamados a anunciá-lo. Não de qualquer jeito, como que à base de pinceladas ou borrifadas, mas do modo mais explícito e convincente possível, com ânimo, destemor, ardente ímpeto, como quem tem como meta de vida, não obstante as suas fragilidades e pequenez, dá a sua humilde contribuição na restauração de todas as coisas em Cristo. O anúncio do Evangelho permanece, portanto, o primeiro e indispensável serviço que a Igreja deve à humanidade, para oferecer a salvação de Cristo ao homem do nosso tempo, de tantas maneiras humilhado e oprimido, especialmente pela desordem do pecado, a perda do sentido de Deus e a degradação dos princípios éticos e morais. Dissemos no início ser este também o mês da festa dos santos protomártires do Brasil. E o legado espiritual e missionário que eles nos deixaram é um verdadeiro tesouro. Hoje também celebramos, de acordo com o calendário da Igreja, a memória litúrgica de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, como é mais popularmente conhecido. Aliás, um grande amante da Santíssima Virgem Maria. Amava tanto a Nossa Senhora que o seu ato de consagração não assinou com tinta do tinteiro, mas do sangue do seu peito, para demonstrar o seu ardente amor à Santíssima Virgem Maria. O primeiro nascido em terras brasileiras, canonizado pela Igreja. O seu testemunho de fidelidade a Nosso Senhor alcança tantos ainda hoje. Mas em nossa arquidiocese, também neste mês de outubro, vivenciamos um outro grande acontecimento na linha da santidade. O encerramento em nível diocesano do processo de beatificação e canonização do servo de Deus, o Padre João Maria, que a seu tempo, inclusive, tantas e tantas vezes, celebrou o santo sacrifício neste templo onde nos encontramos agora. Esta capelinha é lugar de santos. Meus caros irmãos e irmãs, o que desejo ressaltar ao fazer a memória destes fatos e acontecimentos é o quanto eles nos interpelam e inspiram, forte e diretamente. Em certo sentido, podemos dizer que tudo isso é como um sinal por meio do qual
o Senhor faz mais uma vez ressoar em nossos ouvidos, como encontramos de maneira recorrente nas Sagradas Escrituras, a sua severa e firme recomendação: quem tem ouvidos, ouça. Pensemos bem. Então, o que o Senhor está nos dizendo? O que o Senhor pede de cada um de nós? Deixemos-nos, pois, tocar por estes santos e bons exemplos. Deixemos-nos interpelar. Confiemos-nos aos cuidados da Santíssima Virgem Maria. Ela é nossa mãe mestra. Ela, de maneira exemplar, não só nos aponta o caminho, mas ela nos conduz no caminho. Deixemos-nos, então, por ela sermos conduzidos. Assim seja. Amém.